Olá, muito bem-vindos. Em meio a esses cenários que começam a ser desenhados na disputa ao Palácio do Planalto, no ano que vem, o Metrópolis conversa hoje com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, o cientista político Felipe Dávila. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer em recebê-lo. Muito obrigado, Caio. É um prazer estar aqui conversando com o Metrópolis. Felipe, para conversar o nosso bate-papo, o seu nome integra ali, aquele grupo chamado do Centro, que é anti-Bolsonaro, que é anti-Lula. Você acha que esse grupo de partidos ali que conversam entre si vão conseguir chegar a um consenso sobre quem vai ser o candidato dessa terceira via? Vai sim, Caio. O primeiro, é preciso ter paciência nessa hora. Paciência primeiro para os nomes se apresentarem e depois as propostas serem debatidas. Essa combinação de nomes e propostas é que vai refinar o processo, porque, no fundo, o candidato da terceira via é aquele capaz de reconectar com as pessoas, reconectar a política com as pessoas. E isso demora, isso precisa tempo, precisam aparecer os nomes e aparecer as propostas. E esse é o caminho natural que a terceira via vai se consolidar mais à frente. E mais à frente, eu estou dizendo em maio, junho do próximo ano. Até lá, é isso mesmo. É preciso ter mais candidatos na prateleira da política para que o eleitor saiba quem são esses nomes, quem são esses candidatos e quais são as suas propostas. Porque hoje, nessa prateleira da política, só tem dois candidatos, que é Lula e Bolsonaro. Felipe, assim como a sua pré-candidatura, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro também tem se colocado aí como um possível postulante ao Palácio do Planalto no ano que vem. E, sem dúvida, um nome que tiraria aí uma fatia do eleitorado bolsonarista. O Novo tem a possibilidade de abrir um diálogo com o ex-juiz Sérgio Moro para essa disputa presidencial? O Novo terá diálogo com todos os candidatos da terceira via, mas em torno de propostas, não em torno de nomes só. Então, eu tenho a impressão que as propostas de Sérgio Moro serão muito em linha com coisas que o Novo pensa. Então, ou mesmo o Eduardo Leite, acho que é o Mandetta, eu vejo todo mundo nesse centro com propostas mais ou menos afinadas. Mas primeiro nós precisamos conhecer as propostas para pensar mais tarde em discussão. Agora, Sérgio Moro traz um ponto importante nessa terceira via, que é uma holofote em cima da terceira via. Então, a terceira via parece que não existia, agora com o Sérgio Moro volta-se a discutir a terceira via. E isso é bom para a terceira via. Essa pulverização dos votos aí da terceira via, com vários candidatos sendo colocados, isso não poderia favorecer uma disputa de Bolsonaro e Lula num segundo turno? Não, essa avaliação só é correta se nós estivermos fragmentados na eleição. Mas se tivermos espírito público para nos unirmos em torno de um nome, acho que esse nome vai ser o vencedor das eleições presidenciais, que, como você bem colocou no início da entrevista, a maioria do eleitorado não quer nem Bolsonaro, nem Lula. Mas será preciso, sim, espírito público e união desse centro em torno de um nome. Eu não acho que o centro, a terceira via irá fragmentada para a eleição de 2022. Nas últimas eleições, cabe lembrar, o Novo declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno. Esse posicionamento se repetiria no eventual cenário entre Lula e Bolsonaro? De forma alguma. Eu digo que em 2018 havia o benefício da dúvida. Hoje nós temos a certeza de que esse governo é desastroso. Então, assim, não dá para um partido que defende as pautas liberais apoiar os populistas, tanto de esquerda e de direita, que são os destruidores do crescimento econômico, do investimento, da retomada da renda e do emprego e da solidez e da credibilidade das instituições democráticas. Portanto, no caso de uma polarização em 2022, nós estaremos firmemente na oposição. Pelo que você está dizendo, então, não seria nem para Lula, nem para Bolsonaro. Correto. Felipe, recentemente, várias diferenças, digamos assim, do Partido Novo foram escancaradas na mídia após o posicionamento contrário ou a favor de deputados do Partido Novo no Congresso Nacional sobre o impeachment do presidente Bolsonaro. Essas cicatrizes já estão curadas? Não, as arestas já foram aparadas, o partido hoje está pacificado. Aliás, votou em bloco agora contra a PEC dos precatórios, que você viu de uma forma muito coesa.
os candidatos, os governantes que possivelmente poderiam deixar o partido, não vão mais deixar o partido, vão disputar a eleição com o Novo. Então, existe hoje uma harmonia no partido, e uma harmonia em torno de valores, de propósitos, das bandeiras que o Novo defende. Então, eu acho que hoje foi superada essas grandes divergências internas do Novo. E isso é muito importante, porque o Novo é um partido que tem enorme desafio em 2022. Nós precisamos eleger, no mínimo, 11 deputados federais para superar a cláusula de barreira, precisamos assegurar a reeleição do nosso governador Zema, e precisamos eleger novos governadores e o próximo presidente da República. Então, é preciso mostrar a capacidade de unir o partido para demonstrar habilidade em unir a nação. Pelo posicionamento da bancada do Novo, os deputados foram favoráveis ao voto, aquele projeto do voto da urna auditável, melhor dizendo assim. O senhor tem alguma desconfiança do processo eleitoral brasileiro? Essas crises, nós só sabemos quando ela explode, mas às vezes a gente precisa entender por que elas explodiram, né? E eu acho que é algo que faltava diálogo entre mandatários do partido e diretórios, faltou diálogo internamente, por mil razões. E um pouco do esforço que nós estamos fazendo no partido, tanto eu como os mandatários, os diretórios e o próprio presidente do partido, Eduardo Ribeiro, é restabelecer o diálogo, restabelecer o entendimento. Porque, no fundo, Caio, é o que nós precisamos para pacificar o país. Precisamos pacificar o partido e pacificar o país. A volta da tolerância, do entendimento, do diálogo e da civilidade. Porque sem isso a democracia não funciona. Então, acho que essa crise foi bom para dar assim, um bom exemplo para o próprio Novo ter de superar divergências para se apresentar como um partido unido nas eleições de 22. Nessa mesma seara, o Paulo Ganimi, que é o deputado líder ali da bancada no Congresso Nacional, ele demonstrou abertamente insatisfações com declarações sobre João Amoedo. Na verdade, as declarações de João Amoedo sobre os deputados do Novo. Não falta liberdade para um partido que se diz liberal? Não, acho que ali foi uma decisão pessoal dos deputados. O Novo acredita que há lisura absoluta no sistema eleitoral brasileiro. A grande questão é a questão da evidência de checagem de voto. Eu, pessoalmente, acredito que nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Acho que o sistema brasileiro é exemplar, o sistema atual. E acho que também nós temos de aprender na política a vencer e perder votações. Perdemos essa votação, página virada. Vamos com as urnas eletrônicas para 22, absolutamente seguras, e jamais questionar a legitimidade das eleições, como o governo vem fazendo, que é um desrespeito ao eleitor e um desrespeito à democracia. Felipe, nessas divergências aí entre esquerda e direita, a direita dizendo que desenvolver é desmatar, a esquerda criticando o capitalismo em relação ao meio ambiente, na sua gestão, ou na sua eventual gestão como presidente da República, se eleito fosse, qual seria a sua política ambiental? Bom, primeiro, nós temos de ter uma pauta de Estado na política ambiental que vai perpassar em toda a política econômica, social, de abertura econômica e de atração de investimento. Essa pauta chama-se carbono neutro. O Brasil precisa ser um país carbono neutro e precisa trabalhar junto com a turma do meio ambiente e junto com a iniciativa privada. Essa visão errônea e antiga, ultrapassada, de que progresso é desmatar, ou a visão também errada, antiga e ultrapassada da esquerda, de que preservar o meio ambiente é mais uma forma de ficar criticando o capitalismo, são duas visões completamente erradas e descoladas da realidade. A realidade é que nós precisamos ter uma nação focada numa agenda de carbono neutro, nós precisamos ter uma agenda voltada ao crescimento sustentável, porque hoje, Caio, 50 trilhões de dólares tem carimbo com 3 letrinhas, que é o ESG, ou tem investimento sustentável, ou não tem dinheiro para investir em infraestrutura no Brasil, não tem dinheiro para as empresas brasileiras. Então, assim, e a agricultura moderna no Brasil, ela está totalmente alinhada com a pauta da preservação. Aliás, nós demos um show de civilidade, de sociedade civil na COP26, mostrando essa harmonia de ONG, setor privado e governos subnacionais em torno dessa pauta. Portanto, a pauta do meio ambiente é
como atingirmos o carbono neutro no menor espaço possível. E isso exigirá esforço do governo, da iniciativa privada, do terceiro setor e dos governos subnacionais. Bom, é inevitável falar de meio ambiente, falar de Partido Novo, a gente tem que citar o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi filiado ao Partido Novo, embora tenha sido expulso da legenda assim que assumiu o cargo no governo Bolsonaro. O senhor acredita que mesmo depois dessa saída do ex-ministro do partido, essas ideias de Ricardo Salles possam ter frutificado, digamos assim, dentro da sigla? Concordo, eu concordo que a visão da política ambiental mudou e mudou muito dentro do Partido Novo, o nosso entendimento, porque o mundo mudou também. Uma das coisas importantes na política é saber entender o novo contexto. Nós vivemos num novo contexto cuja realidade é, se não formos uma nação sustentável, nós não atrairemos investimento, e sem investimento não tem crescimento econômico, não tem geração de renda e emprego. Então, assim, esse é um ponto fundamental. A visão do governo Bolsonaro, eu repito, é uma visão antiga dos anos 70, que crescimento econômico é desbravar e destruir a floresta. Isso não existe mais hoje. Agora, nós também precisamos políticas internacionais para valorizar a preservação. A questão do crédito de carbono precisa sair do papel. Eu espero que essa seja uma dos takeaways dessa COP26, é que realmente a política de crédito de carbono saia do papel. Um dos motivos da vitória de Bolsonaro foi a pauta econômica aí, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes. Na sua avaliação, como está a gestão de Paulo Guedes na economia brasileira? Olha, eu não diria em direção, vamos dizer, olhando o Guedes, eu olharia a economia no governo. O governo Bolsonaro foi eleito com uma pauta liberal que foi absolutamente negligenciada. Nós não tivemos privatização, nós não tivemos abertura da economia, nós não tivemos simplificação de regras e normas, nós não tivemos melhoria no ambiente de negócio, nós não tivemos a reforma tributária, nem a reforma administrativa, ou seja, nada andou da agenda liberal. E não andou por uma incompetência desse governo na articulação política. A ideia, não adianta você ter uma boa agenda, você precisa ter uma boa agenda e transformar isso em votos no Congresso. Esse governo sempre menosprezou a política. Primeiro brigou com o Congresso, depois brigou com o Legislativo, e quando perdeu as duas brigas, se rendeu ao centrão e ao corporativismo. Então, quer dizer, é uma pauta que vai manter esse Estado intervencionista pesado, com feudos de privilégio, dando, sim, benefícios, subsídios a determinados setores da política, tanto pública quanto privada, e ignorando a população brasileira, que está desempregada, sem investimento, sem crescimento econômico e com aumento de miséria. Ou seja, é o absoluto fracasso da pauta liberal. Agora, fracassou por ausência e incompetência de articulação política. Eu perguntei, Paulo Guedes, você me responde governo. Você tem uma tendência de isentar Paulo Guedes da responsabilidade sobre a atual crise? Não, acho que o Paulo Guedes tem responsabilidade dessa pauta não andar, mas, como você sabe, o apoio do presidente da República numa pauta, ter claramente quais são as suas prioridades, comprar as boas brigas no Congresso, precisa. O ministro sozinho não tem esse poder. Por isso que eu de certa forma, eu quis responder pelo governo, porque Paulo Guedes é membro desse governo, Paulo Guedes era o responsável por essa pauta, mas sem a ajuda do presidente da República, sem o compromisso do presidente da República em comprar essas brigas no Congresso, essa pauta não anda. Não é a vontade de um ministro, é a vontade de um presidente de um governo. Felipe, sem dúvida o brasileiro tem sofrido bastante no bolso o aumento da gasolina, do gás de cozinha, da cesta básica. Caso o Novo ou você seja eleito à presidência da República, que tipo de intervenção poderia promover para dar um basta nesses reajustes recorrentes? Bom, primeiro é combate à inflação. O grande temor do brasileiro e o trauma do brasileiro é a inflação alta, e a inflação voltou. E grande parte dessa inflação é desarranjo econômico e político no Brasil. O câmbio está sobrevalorizado, a inflação voltou, tudo por causa dessa instabilidade político-econômica. Portanto, é evidente que um governo sério vai ter que entrar, sim, enfrentando a questão fiscal, que é fundamental, enfrentando as reformas que não saíram do papel,
enfrentando a questão da inflação para manter o poder aquisitivo do brasileiro. E, assim, esse governo não tem a menor credibilidade ou competência para enfrentar essas coisas. E aí você sabe muito bem que dentro dessa inflação e do câmbio, e o câmbio ajuda a aumentar a inflação no Brasil, está embutido o risco político e econômico do país. E esse é o risco do governo Bolsonaro, o risco da incompetência e da incapacidade de administrar a economia, de estourar o teto do gasto. Só, você sabe muito bem, o custo da dívida pública brasileira, só com essa irresponsabilidade de estourar o teto do gasto, já aumentou 360 bilhões de reais. Essa é a conta que o brasileiro está pagando. Portanto, manipular preço não funciona, né, Caio? Nós já vimos no governo Dilma, quando, com uma canetada, cortou em 20% o preço da tarifa elétrica e depois aumentou 50%, porque tem uma hora que você tem que pagar a conta, não adianta ir contra o mercado. Então, essa história de arbitrar preço é o Brasil antigo que não funciona e que tenta esconder a sua competência manipulando o preço para vitórias de curto prazo que custa muito caro ao brasileiro no longo prazo. Felipe Dávila, a PEC dos precatórios, que foi recentemente aprovada pela Câmara e seguiu agora para o Senado, ela virou a menina dos olhos do Bolsonaro, porque a partir dela o presidente passou a prometer, inclusive, reajuste para servidores públicos e até um aumento, um plus, digamos assim, ao Auxílio Brasil, que é esse benefício que veio a partir do Bolsa Família. Qual a sua avaliação em relação a essa votação da PEC dos precatórios? É o Bolsonaro de todos os tempos, defensor do corporativismo, sempre defende ao corporativismo em detrimento do país. É o Bolsonaro como o Bolsonaro sempre foi. As pessoas se iludiram com o Bolsonaro porque ele se cercou de Paulo Guedes e até do Moro no início do seu mandato, achando que isso ia trazer um certo bom senso para o governo. Não tem bom senso nenhum. O Bolsonaro é isso aí mesmo. Então, assim, não tem nenhuma novidade. O Bolsonaro hoje, pertencendo a um partido do Centrão, que ele vai escolher para se filiar, e defendendo a pauta do corporativismo, é o velho Bolsonaro. Então, assim, isso mostra quanto custa o Brasil. Olha, Caio, você sabe isso, essa matemática hoje no Brasil. O custo do funcionalismo público e mais previdência equivale a 13% do PIB. É mais do que o Brasil gasta com saúde e educação. Faz sentido, num país desigual, você gastar 10% do orçamento com saúde e educação e 13% com funcionalismo público e previdência? Isso é fruto de um governo que vem se esquivando da responsabilidade de se fazer uma real reforma administrativa que valorize o bom servidor público e acabe com esses penduricalhos, esses benefícios que só criam distorções e mais desigualdades no país. Hoje, o Estado brasileiro é o maior criador de desigualdade social, em termos de privilégio, de renda e de salário. O senhor é um opositor cego, digamos assim, aquele opositor que só vê defeitos, ou o senhor consegue enxergar qualidades no governo Bolsonaro? Se sim, quais o senhor enxerga? Não, houve avanços, e eu reconheço esses avanços. Nós aprovamos a reforma da Previdência, nós aprovamos o marco do saneamento básico, nós aprovamos o novo marco regulatório das digitais, das startups, nós aprovamos planos importantes do governo digital. Teve uma pauta importante de país que andou, e nós precisamos reconhecer e dar o devido mérito ao governo, ao Congresso e à sociedade civil nessas pautas. Felipe, aqui entre nós, numa conversa, você assumindo a principal cadeira do Palácio do Planalto, qual seria a sua, talvez, principal canetada que daria no dia 1º de janeiro? Eu já falei. Primeiro, a privatização total de todas as estatais, Petrobras, tem que vender tudo. Esse é o dinheiro mais mal gasto que nós temos. A segunda coisa, pegar todos os subsídios e benefícios que tem no Brasil e discutir abertamente com a população no orçamento da nação. Não é na LDO, é no orçamento. Eu quero ver debater 330 bilhões de reais. Como vamos realocar isso? Mais dinheiro para saúde e educação ou mais dinheiro para a Zona Franca de Manaus e para determinados segmentos da iniciativa privada? Nós precisamos ter uma discussão madura com a sociedade de como alocar esse dinheiro. Terceiro ponto fundamental, investir
no meio ambiente, nessa pauta do carbono neutro. Se o Brasil não tiver essa pauta do carbono neutro clara, nós não atrairemos investimento fundamental para áreas como saneamento básico, que acabamos de mencionar aqui como uma das vitórias importantes do governo Bolsonaro. Né? Então, assim, nós temos uma agenda emergencial para ajudar o país a retomar a economia, renda, emprego, investimento e a confiança nas instituições. Não dá para o Brasil hoje ainda viver assim com essa insegurança em relação a regras, a marcos, porque isso afugenta o investidor. Como é que nós vamos investir em infraestrutura se o governo manipula preço? Como você acabou de falar do preço da gasolina, mas também tem o preço do gás, tem o preço do pedágio. O governo chega estadual e fala, não, tem que diminuir o preço do pedágio na marra, mas tem um contrato. Não, dane-se o contrato, não é assim que se faz coisa. Então, acalmar o país, pacificar o país e focar nessa pauta da retomada do crescimento econômico é fundamental. O senhor fala em privatização, falou inclusive da privatização da Petrobras. Privatizar uma estatal que garante aí o petróleo ao povo brasileiro não poderia ser um mau começo? Ô, Caio, petróleo hoje é que nem você ter uma estatal de máquina de escrever. O mundo inteiro está indo para energia renovável. E você vai ficar com uma energia fóssil, cada ano que passa, perde mais valor de mercado. Então, quer dizer, cada ano que nós ficarmos segurando uma estatal como a Petrobras, nós estamos perdendo mais valor. Vai virar pó. Correios, Petrobras, isso vai virar pó. O mundo já tem outras formas mais eficientes de se fazer isso. Então, é melhor vender enquanto tem algum valor, dá para capturar algum valor, do que esperar mais um pouco e não vale mais nada. Essas coisas não fazem mais sentido numa economia que nós estamos falando de economia verde. E o Brasil tem que pegar esse dinheiro da Petrobras e justamente investir em renováveis. Nós precisamos aumentar os nossos parques eólicos, as nossas energias solar, biomassa. Essa é a vocação do Brasil. O Nordeste, por exemplo, pode ser o maior produtor de energia limpa do mundo. É muito melhor isso do que ficar dando subsídio para pequenas cadeias que não vai a lugar algum. Então, essa é a discussão que nós precisamos ter com o país, Caio. Pois é, o Olavo, meu produtor aqui, ele está me lembrando que a Petrobras, inclusive, já foi referência também em biocombustível. Sim, mas biocombustível, de novo, é mais uma coisa fóssil. Ou seja, não é que eu estou dizendo que por isso que vender hoje a Petrobras tem valor. E isso vai continuar tendo um valor na mão do investidor privado, tá certo? Mas achar que isso é prioridade nacional, que esse dinheiro é melhor gasto mantendo uma empresa fóssil do que investir, por exemplo, em empresas renováveis, não faz o menor sentido. É para aí que a tecnologia está indo, é para aí que o mundo está caminhando. Felipe, você aparenta ser uma pessoa bastante pragmática em suas falas. Então, de maneira prática, como que o Novo, chegando à presidência da República, conseguiria a governabilidade, uma vez que o Congresso Nacional é tão pulverizado em número de partidos? Bom, primeiro que você falou, precisa de uma visão pragmática. Pragmática é decidir claramente as prioridades do país, a agenda prioritária. Todo governo funciona quando tem uma agenda prioritária. Segundo, evidentemente, construir pactos políticos para se aprovar essa agenda no Congresso. E terceiro, pressionar ou mobilizar a sociedade civil para pressionar o Congresso Nacional. É essa combinação, Caio, que funcionou. Eu vou dar um exemplo. No governo Temer, foi o governo mais impopular da história moderna do Brasil. Você lembra disso, lá os índices de popularidade do Temer. E foi o governo que aprovou a reforma do ensino médio, aprovou a reforma trabalhista, avançou com o teto do gasto. Por quê? Porque tinha habilidade política, soube mobilizar a sociedade civil, tá certo? E tinha uma prioridade clara. As matérias que foram apresentadas ao Congresso tinham prioridade clara e pressão do Executivo para se votar aquilo. Então, estou dizendo assim, o Brasil avança com as matérias importantes, mas para avançar com as matérias importantes, é preciso ter clareza das prioridades. Qual é a prioridade do governo Bolsonaro? É ganhar a próxima eleição, não tem prioridade nenhuma, você não sabe o que é prioridade. E quando essa prioridade não está clara, nós somos incapazes de mobilizar a sociedade civil, e aí quem vence essa batalha é sempre o corporativismo. Então, a melhor vacina contra o corporativismo é um executivo com metas claras e capacidade de implementar a sua agenda e mobilização da sociedade civil e habilidade política para se construir o consenso em torno dessas votações. Para qualquer gestor, Felipe, existem pautas consideradas um tanto quanto indigestas. Inclusive, o próprio Bolsonaro fica incitando a militância aí contra o STF, contra o Congresso Nacional.
Na sua possível ou eventual gestão como presidente da República, se assim a população entender bem, você, por exemplo, colocaria para frente pautas como a Lava Toga? Olha, eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. Quais são as pautas prioritárias do país, Caio? A gente tem que focar em. Imagina se um governo, no momento desse que nós estamos, recordista de desemprego no Brasil, economia estagnada, o governo fica parando para ver perguntas do Enem. Tem algum cabimento nisso? É uma total ausência de prioridade das coisas. A nossa prioridade número 1 é retomada do crescimento da renda e do emprego. Nós vamos focar nisso. Não dá para ficar desperdiçando energia com pautas secundárias. Essa é a pauta que nós vamos focar, para tirar o Brasil desse buraco de 10 anos de estagnação econômica. Quando as pessoas tiverem renda, emprego, tal, aí nós vamos discutir outras pautas. Mas isso é o que eu estou dizendo. Um governo precisa ter noção das suas prioridades. A nossa prioridade número 1, retomada do crescimento, investimento, renda e emprego. Felipe, a gente chegou na reta final aqui da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, Caio. É um prazer estar aqui conversando com você e com a Metrópolis. Bom, é a gente que agradece e você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se ver em breve, logo, logo. Tchau, tchau.